esse é o nosso trabalho final para a disciplina de semiárido. Eu sou Luísa e essa é Josete, e nós vamos apresentar um trabalho sobre arte déco no entorno das igrejas das cidades de Piancó e de Pocinhos. Nós vamos primeiro falar um pouco sobre o surgimento dessas cidades, depois a gente vai entrar definitivamente no arte déco e no final nossas referências. Um aspecto que é muito importante para ambas as cidades é o caminho do gado. Então, ele foi muito importante nesse processo do surgimento de várias cidades no semiárido. E a partir a partir desse surgimento desse interesse, os sesmeiros, eles solicitavam essas terras para a coroa. Nessa obtenção de terras, eles eram obrigados a fazer o povoamento. E também, às vezes, era bastante bom para eles fazer esse povoamento. E para isso, era feita a doação das capelas. E junto delas, os terrenos ao lado dela. E a localização, geralmente, era determinada pelos cursos d'água ou pela presença de água. E também o relevo era bastante relevante para a localização e referenciação dessas cidades. Sobre a formação de Piancó, especificamente, o surgimento da aldeia que posteriormente deu origem à cidade. Essa região era habitada pelos índios cariris e foi desbravada por bandeirantes paulistas e baianos no final do século XVII, início do século XVIII, e houveram muitos embates entre esses índios e bandeirantes em torno das terras dessa região, principalmente no início do século XVIII. E aí, depois, finalmente, os índios se submeteram e nós tivemos o surgimento das primeiras aldeias, entre elas a aldeia de São José do Panati, que viria a se tornar posteriormente na cidade de Piancó. A atuação da Casa da Torre foi muito importante na formação da cidade, porque foi a partir da doação das terras para a construção da Capela de Santo Antônio de Piancó pela Casa da Torre, que Piancó passou de aldeia de São José do Panati à Vila de Santo Antônio de Piancó em 1748, e aqui no mapa está indicado a localização da construção da capela, que depois foi, acho que, demolida, e aí ela deu lugar à Igreja de Nossa Senhora do Rosário em 1814. E, como Luísa falou, os cursos d'água eram muito importantes na determinação dessa localização, então a capela ela foi construída justamente próximo ao rio Piancó. E aí depois a vila foi mudando de nome ao longo do tempo, passou a ser Vila Amélia de Piancó em 1831, quando Piancó sai da jurisdição de Pombal, depois Vila Constitucional de Santo Antônio de Piancó em 1833 e finalmente Piancó em 1933. E aqui tem algumas imagens históricas do entorno da capela, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, e aqui também mais fotos do Arte Déco no entorno dessa igreja. Esse casarão aqui em cima, ele ainda existe até hoje, e essas casinhas aqui da foto à direita, acho que provavelmente elas foram demolidas. O surgimento de Pocinhos se dá a partir desse movimento político, dessa movimentação política relacionada aos principais sesmeiros do Estado. Então, com a lei que determinava que as sesmarias elas fossem limitadas às 3 léguas, as terras de Pocinhos que antes pertenciam à Casa da Torre foram devolvidas para a coroa e se tornaram terras de sobra, porque não eram necessariamente terras que existiam interesse em serem povoadas na época. Até que surgiu, em torno de 1750, várias pessoas interessadas em utilizar esses sobres. E aí, em 62, o tenente Dionísio Gomes Pereira, ele vai encontrar os poços que deram, inclusive, nome à cidade, e se tornou uma área de interesse para o caminho do gado, que não fosse necessário passar pelas terras dos Oliveira Ledo. E aí, em Pocinhos, tem o seu primeiro morador em 1790, que é o filho do Dionísio,
que é o José Aires Pereira. E aí a casa dele vai estar localizada próxima a esse poço, né? Em 1815 é construída a capela, a igreja, que ela é localizada nesse segundo ponto, no ponto à direita, então numa topografia mais elevada em relação a esses poços, sendo considerada então o ano da cidade. E aqui algumas fotografias de como a cidade, de certa forma, evoluiu. Essas são fotos dos anos 1970. Essa parte da esquerda, ela foi crescendo depois, então dá para ver por essa imagem da direita que uma das casas, por exemplo, ela foi demolida para começar a dar formato a esse desenho da cidade. Mas, inicialmente, eram essas duas ruas paralelas, que estão aqui em vermelho, em frente à praça, a igreja matriz, abaixo os poços, e à direita, em roxo, a casa grande do Bravo. E aqui um pouco das fotografias dessas ruas nos anos 50. Dá para ver aí um pouco do Art Deco. Sobre o Art Deco, teve origem na Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas que aconteceu em Paris em 1925 e chegou ao Brasil nas décadas de 30 e 40, se espalhando pelo interior até os anos 50. As principais características são o rigor geométrico da construção e os seus adornos, a repetição de elementos, a presença de marquises, colunas, balcões em balanço, platibandas com formas simplificadas, gradis, formas geométricas em baixo alto relevo, entre outras. O Art Deco sertanejo acabou sendo uma adaptação do geometrismo das fachadas e platibandas às casas coloniais, que seria uma expressão acessível da modernidade. Era o desejo de refletir novos tempos e ritmos, mesmo que só através das fachadas. E aí, em relação ao Art Deco em Piancó, no entorno da igreja de Nossa Senhora do Rosário, foram escolhidas essas ruas do entorno. E aí, em relação às superfícies, o que a gente mais encontra por lá são as superfícies retangulares, seguidas das com platibanda recortadas, e por fim as triangulares. Em relação aos elementos, os mais comuns são as linhas verticais e horizontais ressaltadas, seguidos dos retângulos. Em relação aos arranjos de elementos iguais, os arranjos mais comuns são o espelhamento e a repetição, tanto horizontal quanto vertical, desses elementos iguais. E as composições, nós temos uma predominância de elementos horizontais, dividindo a platibanda, e elementos marcando as aberturas em alguns casos, além da base texturizada em algumas fachadas. Em Pocinhos, as ruas que a gente tem em estudo estão aqui representadas no mapa. E nas superfícies nós encontramos as quadrangulares mais presentes, seguidas com essas platibandas com ressaltos e, por fim, as triangulares com alguns exemplos. Os elementos mais comuns são os retângulos, seguidos dos prismas, que também podem ser vistos como esses retângulos saltados, e os losangos. E nas composições, a gente encontra essa bastante comum, em que se divide a platibanda em uma, duas, três ou até mais seções, havendo enclausuramento de losangos, como na primeira imagem, ou aqui, por exemplo, em que há enclausuramento em várias dessas seções, os losangos. Também tem esse detalhe meia parede, e essas aberturas, elas são marcadas por esses elementos. E nessas composições das platibandas com ressaltos, a gente vai ter os elementos prismáticos ou retangulares. Os retangulares, eles são mais comuns marcando o ritmo de fachada, enquanto que os prismáticos, eles vão estar marcando mais as janelas, as aberturas. E aí, geralmente, essas que têm prismas, elas vão ter varandas. E nas composições com ressaltos também das platibandas, a gente vai encontrar elas feitas com os elementos retangulares,
que também podem ser feitas com um ritmo ou marcando uma abertura. E obrigada, essas são as nossas referências. A primeira e a segunda página.